A gente precisa se colocar no lugar do outro, isso que é difícil, se colocar no lugar do outro, porque quando vem o Bolsa Família e se fala em alimentação, em termos de refeição, poder almoçar e jantar, os caras falam, passa fome você uma semana para ver o que é, né? Olha teus filhos que não podem comer, que eles não possam ter futuro. Mas a ideia de renda universal, se a gente for pensar em renda universal, uma ideia originalmente, de direita, não é? Quem foi o cara que escreveu isso pela primeira vez? Olha, vê pra mim aí, Vitão, por favor. Renda básica universal aí, quem foi que propôs pela Quem primeira gosta vez? de falar muito isso é o Eduardo Suplicy. No Brasil, o Eduardo Suplicy. É verdade. E o Eduardo Suplicy ele usa, acho que não, eu estou lembrando de uma grande economista, João Robson, mas tem outros que defendiam muito essa questão da renda básica. E qual é a ideia? Você, ao invés de ter aquele sujeito que não tem um mínimo, porque tem de lembrar que os filhos e ele vão demandar o sistema público de saúde. E vai ter um custo se ele não se alimenta adequadamente. Se ele se alimenta, ele vai demandar menos. Quer dizer, para o Estado vai ser uma economia. O pessoal parece que não entende, até deixando a lado humanitária, que é o mais importante. Passando pela questão econômica, mas ele ao receber aquele recurso, ele vai comprar alimentos. Mas você sente que o brasileiro hoje em dia é mais resistente a essa ideia? Eu acho que a gente está menos resistente, na verdade. Olha, a Bolsa Família foi um grande avanço. Eu fiz algumas críticas, algumas questões no governo Lula, um Bolsa Família, mas não no sentido de em si, mas era a questão de ter a porta de entrada e a porta de saída e tal. Era essa discussão não na sobre época. ter o benefício ou não. Claro, isso tem que ter. E isso é muito importante, porque eu conheço, por exemplo, Canudos na Bahia, sertão da Bahia. Minha tese de doutorado foi sobre a guerra de Canudos, inclusive está saindo agora em março. Estava fora do mercado 20 e tantos anos, porque teve várias edições. Aí eu fiz uma edição um pouquinho revista, senão eu escrevi outro livro, senão seria outro. Então, eu fui muito a Canudos. Eu nunca vi cair um pingo d'água lá. Então lá é o semiárido mesmo, quase a desertificação do entorno. A cidade tem 13 mil habitantes, o conjunto. A cidade mesmo deve ter 9 mil e tal. Aí você vê, 90% recebeu o Bolsa Família. Não tinha emprego, não tinha economia. A chegada do Bolsa Família foi uma revolução, porque ao recebimento daquilo ele ia demandar a compra de produtos. Ia na farmácia, comprava alimentos. Em suma, você passa, a economia começa, e aquela migração, aquele deslocamento populacional desapareceu. Você nota que aqueles retirantes, hoje ninguém mais usa essa expressão, acabou porque ninguém mais se desloca daquelas formas como nós vimos no passado no Brasil. Os milhões que vieram para São Paulo. Porque no local de origem ele consegue sobreviver, ou no máximo ele se desloca para uma cidade vizinha, no seu próprio estado. Então aquelas coisas que volto ao Graciliano Ramos, que é um clássico, Vidas Secas é um livraço, né? Pegar o Fabiano e assim a Vitória, passar o que eles passaram, o sofrimento deles, vivendo naquela situação morrendo de fome, né? Isso nós não temos mais. Esse é o avanço dos programas sociais, por isso que eles são muito importantes. E é uma noção de que nós temos de pensar que somos uma nacionalidade, temos um destino comum, podemos ter 1000 divergências. É isso que muitas vezes nós não entendemos e temos uma visão muito pequena nossa, e nós somos muito maior do que imaginamos ser.